Queria iniciar essa conversa fazendo o questionamento e pedindo avaliação a respeito da PEC que foi aprovada na Câmara Federal, que prevê o fim da escala 6x1, há diferenças substanciais em relação à proposta que foi apresentada pelo senhor no Senado. Queria que o senhor analisasse aquela que foi aprovada na Câmara e quais são as diferenças importantes em relação a que o senhor desenhou e propõe no Senado inicialmente. Bem-vindo. Bom, muito obrigado pela oportunidade, agradeço aqui a condição de falar um pouco a respeito desse assunto que é tão importante para o Brasil, né? Não apenas para aqueles que são impactados, que são um pouco mais de 15 milhões de trabalhadores, numa força de trabalho que beira 110 milhões de brasileiros, estou falando de 15 milhões, nós não somos, é importante que se diga, contra a redução de jornada, né? Há uma interdição do debate pela palavra de ordem, quer dizer, quem discute o processo e quer que haja maior responsabilidade nessa discussão é imediatamente rotulado como inimigo do trabalhador, como alguém que está do lado do patrão, a divisão do país entre nós e eles, brancos e pretos, enfim, essa série de jargões que são utilizados para evitar que o debate de fato se estabeleça. A PEC que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela claramente demonstra uma vontade do governo atual, do presidente Lula, de ganhar as eleições e não de se preocupar com as próximas gerações, porque não leva em consideração os impactos que isso pode acarretar, da maneira como isso está sendo construído. Primeiro, trata os desiguais de forma igual, né? Eu quero fazer aqui uma figura de linguagem. Você imagine, por exemplo, que nós tenhamos um grupo de pessoas, de 100 pessoas, e digo, olha, eu vou comprar um sapato. O sapato que é comprado vai ter uma variação de números, né? Quem usa um sapato menor, quem usa um sapato maior. Eu não posso comprar o mesmo número para esse número de 100 pessoas. A mesma coisa é o grau e a complexidade do mercado de trabalho no Brasil. Você tem pelo menos 2.400 ocupações, de acordo com o Ministério do Trabalho, as mais variadas, com especificidades, com diferenças absolutamente gritantes em relação a outras atividades. Por exemplo, a atividade que o senhor exerce é diferente da atividade que exerce o cameraman, que exerce um trabalhador que tem uma oficina mecânica, que trabalha numa plataforma de petróleo, que dirige um veículo, que pilota um avião, que está no hospital. São escalas diferentes, formas diferentes do trabalho, especificidade diferente, e o governo lança uma espécie de camisa de força. Então, é o primeiro problema. Segundo, o governo não leva em consideração os impactos que vão ser causados de aumento ou majoração de preços de alimentos e de serviços. Porque se você reduz a jornada e mantém intacto o valor da remuneração, é evidente que o empregador, o proprietário daquela empresa vai repassar esse custo para alguém. E quem vai pagar por isso é o conjunto da sociedade brasileira. A gente está discutindo agora a questão da possibilidade de um novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Bom, eu não acredito que isso vai acontecer, mas eu acredito que vai acontecer o picanha 2. Lula enganou a população brasileira dizendo que ia ter picanha e cervejinha de graça, né? Ou com valor muito menor. A população recebeu carestia, inflação e insegurança. Agora ele promete melhorar a vida do trabalhador brasileiro. O que vai acontecer é um aumento do custo de vida para o trabalhador brasileiro, porque essa conta vai ser repartida por todos nós. Você vai aumentar a informalidade, você vai aumentar a precarização, você vai diminuir a massa salarial, porque trabalhadores mais bem remunerados serão demitidos para que outros de menor condição sejam contratados. Empresas menores vão ter dificuldade de se adequar, muitas vão fechar, vão correr para a informalidade, enfim. E a transição que é proposta, ela está na contramão do que recomenda o bom senso. O Lula está muito mais preocupado no projeto de perpetuação do poder do que no projeto de país. Então, o que é que nós propusemos? Liberdade, né? O que eu chamo de PEC do trabalho flexível. Então, se você tem interesse... seria feito entre patrão e empregado, empresas ou empresa, colaborador? Nós não abrimos mão, por exemplo, do que está na Constituição e na CLT. O que é que consta lá? A livre negociação entre as partes. A única ação consensuada na reforma trabalhista de 2017 foi justamente a preponderância do legislado, do negociado sobre o legislado. Isso foi acordado entre trabalhadores, patrões e governo.
quase 40 mil acordos e convenções coletivas são celebrados todos os anos. E mais de 81% desses acordos tratam de redução de jornada ou de adequação de jornada de trabalho, porque a jornada ela é diferente da escala. Sim. É a primeira vez na literatura mundial que eu vejo um governo impor uma situação em que a escala e a jornada estão no mesmo padrão legislativo, que engessa a economia como um todo. Então nós estamos propondo que haja liberdade de negociação, que haja flexibilidade nessa escala. Então, por exemplo, tem uma mãe solo que prefere trabalhar de tarde e ficar em casa de manhã cuidando do seu filho, né? Ou vice-versa. E propomos que cada um vai definir, estabelecido o teto de 44 horas, que nós não mexemos, está na Constituição. Daí para baixo, uma flexibilidade. Quer trabalhar 20 horas, 30 horas, 40 horas, vai poder fazê-lo recebendo a proporcionalidade dos direitos trabalhistas que já estão dentro do artigo 7º da Constituição. Levar em consideração o salário mínimo, quando for o caso, o salário da categoria, 13º, férias, fundo de garantia, nenhum desses direitos vai ser afastado. A palavra-chave é flexibilidade e liberdade de negociação. Senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, entrevista ao vivo. Assuntos importantes nesta edição de Os Pingos nos Is. Senador, eu peço licença, os nossos comentaristas participarão também da entrevista. Nesse primeiro giro, claro, tratando do fim da escala 6x1, a PEC alternativa, e depois trataremos de pré-campanha eleitoral, questão que envolve os Estados Unidos e outros assuntos. Quem é que está preparado? Luiz Felipe Dávila, sua vez. Luiz Felipe Dávila. Boa noite, Dávila. Boa noite, Caniato. Boa noite, senador Rogério Marinho. Boa noite, meus colegas de bancada. Senador, o seu projeto tenta salvar uma reforma absurda aprovada na Câmara Federal. Mas qual é a chance de aprovação do seu projeto no Senado depois de tamanho ato de covardia da oposição, dos deputados da oposição, de votar a favor deste absurdo deste projeto? O seu projeto tenta salvar, inclusive, a reputação do Congresso. Mas qual é a chance de não termos um outro ato covarde, eleitoreiro, populista, oportunista, como ocorreu na Câmara? Bem, boa noite, Luiz Felipe. Eu acho que o que ocorreu na Câmara foi um ato pragmático, que pode ter esse processo de discussão que você está colocando. Não houve uma discussão por parte da sociedade e houve um atropelo, até uma interdição do debate. Apenas um lado falou. Quase 80 milhões de reais foram gastos pelo governo para divulgar uma mentira, uma falácia. Esse governo, além de ser irresponsável e oportunista, de querer jogar uma palavra de ordem na tentativa de se reconectar com o eleitorado e ganhar as eleições, mesmo que seja à custa da destruição ou da desestruturação da economia brasileira, a exemplo de tantas outras atitudes e ações que já foram implementadas, esse governo também é incompetente, não sabe fazer conta. Me permita fazer aqui um breve parêntese para mostrar a inconsistência e a impossibilidade de que haja a implementação dessa medida, a não ser que você mude completamente a forma como se trabalha no Brasil. A jornada de 12/36, que atinge mais de 5 milhões de trabalhadores, são os trabalhadores dos hospitais, da segurança pública, da limpeza pública, são trabalhadores do seu condomínio, tanto residencial como comercial, não podem mais vigir neste sistema, porque você tem 12/36, são 48 horas. Numa semana, normalmente são 3 tranches numa semana e 4 tranches na outra semana, o que dá 3 semanas e meia, 3 escalas e meia por semana, na média do mês. Só que 48 horas vezes 3, se for o mínimo, você vai ter 144 horas. E o governo já definiu que a escala é 5 vezes por semana. 5 vezes 24 horas vai dar 120 horas. Então, 144 não cabe nos 120. Então, para um hospital funcionar como funciona hoje, o seu condomínio funcionar como funciona hoje, tem que dobrar o número de funcionários. Se a escala que ele definiu constitucionalmente são 5 dias por semana, 8 horas por dia, no máximo 2 horas extraordinárias excepcionalmente, você não vai poder mais fazer um voo daqui para a França. São 14 horas, imagino que o avião deve chegar na altura ali da Ilha da Madeira e pedir para que os pilotos e as comissárias desçam de paraquedas e uma outra equipe assuma. Você não vai poder mais fazer uma pesca artesanal e contratar um funcionário no seu barco. Você sai de madrugada de um dia e volta na madrugada do dia subsequente.
são 24 horas. Você não pode mais atuar nas plataformas de petróleo do Brasil. São 14/21 a escala. Então, essa incapacidade de aplicação não foi levada em consideração pelo governo, e se foi, eu acredito que possa até ter sido, eles não estão preocupados com isso, porque eles estão preocupados apenas com a eleição. O que tem que haver agora, Felipe, é que haja uma discussão, não apenas dos parlamentares, mas da sociedade. É o esforço que eu estou fazendo, é o esforço que nós estamos fazendo, de sensibilizar as pessoas, a sociedade como um todo, que ao contrário do que o PT afirma, isso não vai ajudar o trabalhador, vai prejudicar o trabalhador, vai aumentar o custo dos produtos e serviços, vai diminuir o grau de formalização, vai precarizar o trabalho, vai aumentar a informalidade, vai impedir que empresas de menor porte possam se adequar e competir com outras empresas aqui no Brasil e fora do Brasil. Quando aconteceu isso em 3 países vizinhos aqui no México, na Colômbia e no Chile, foi dado um processo de adaptação que foi em torno de 5 anos. Tá? E a produtividade desse país é em torno de 29 a 30 dólares por hora, no Brasil é 17 dólares por hora. Então são situações completamente distintas. Normalmente a diminuição da carga horária se dá pelo aumento da produtividade, pela capacitação, pela inovação tecnológica, pela educação da mão de obra, e não por um golpe de caneta de quem quer que seja. Então nós estamos pegando uma pauta ideológica e enfiando de goela abaixo num ambiente contaminado pelo processo eleitoral. Nós tivemos uma conversa com o presidente do Congresso Nacional e pedimos que houvesse responsabilidade na discussão do tema, que fosse ampliado, que fosse levado em consideração os impactos. Não é um tema que deva ser interditado como qualquer outro tema. É lícito, é justo, é normal que redução de jornada ou mudança de escala ou qualquer outro tema ligado ao mundo do trabalho possa ser discutido, mas não dessa forma, não dessa maneira e não com esse grau de responsabilidade. Nós estamos lutando, Felipe, para que a oposição, não apenas que é minoritária, se nós somos minoritários, a maioria vence, mas, sobretudo, os representantes da população que estão lá no Senado da República ouçam a voz da razão, não apenas a oposição, todo o parlamento brasileiro, e que essa discussão ela possa ser feita com responsabilidade, pensando no Brasil, não nas próximas eleições.